Bom dia, garotos! Como estão vocês? Tio tá bom, graças a Deus. Espero que vocês também estejam ótimos. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre as pontes, tá? O que são as pontes? As pontes são estruturas feitas para interligar dois espaços, tá? Que estejam no mesmo nível e que tenham uma depreciação ao meio, sendo ela com fontes d'água, né, com leitos d'água, tipo rio, baía, às vezes até mares, né, ou às vezes sem o rio embaixo, às vezes só precipícios, né, sendo essas depreciações podem ser naturais ou artificiais, feitas pelo próprio homem. O importante é que a ponte é feita para interligar dois pontos do mesmo nível, ok? Aí nós temos alguns tipos de ponte, tá? O primeiro tipo de ponte é a mais comum, que a gente vê muito, principalmente em estradas rurais, que são chamadas de ponte de viga, tá bom? O que são as pontes de viga? São duas estruturas feitas como cabeceira, tá? E geralmente colocado pranchões que interligam um lado ao outro, não tendo sapata no meio, tá? Não tendo colunas no meio, beleza? Então, temos as pontes de vigas, depois nós temos as pontes de treliças, que é mais ou menos tipo as pontes de vigas, porém um pouco mais resistentes, que são treliças de ferro, tá? Tudo isso que eu tô falando vai aparecer na imagem aqui em cima para vocês entenderem um pouco melhor. Aí temos a ponte cantilever, tá? Ela é mais ou menos tipo a ponte treliçada, porém ela tem colunas ao meio, tornando um pouco mais resistente. Então ela pode ser usada para um maior fluxo, né, de passagem. Temos a ponte em arco, que ela é uma ponte antiga, que ela sustenta através do arco, tá? Então todo o peso dela é direcionado aos cantos, ok? Temos a ponte suspensa, que ela é fixada por cabos fortes, geralmente construído em grandes extensões, né? Como é o caso da ponte Rio-Niterói, algumas pontes lá para fora, em Nova York tem uma que eu não me lembro o nome. Ela é sustentada apenas pelos cabos, tá? Ela não tem colunas ao meio, às vezes até tem colunas ao meio, só que bem distante, então não dá uma sustentabilidade bem grande. A maior sustentabilidade está nos cabos, tudo bem? A seguir nós temos as pontes estaias, tá? Que ela é mais ou menos tipo as pontes suspensas, porém elas têm colunas, então esses cabos são fixados nas colunas, tá? Então essas pontes estaias elas são empregadas, na verdade, quando a distância é muito longa, são usadas as pontes estaias. As pontes suspensas são para distâncias um pouco menores. Ok? E por último temos as pontes móveis e flutuantes. São pontes que se movimentam, principalmente para a passagem de navios por baixo, ok? Então, eu vou passar para vocês agora um videozinho que vem a seguir, que é duas meninas, duas garotas, construindo uma ponte levadiça feito com polias de material reciclável. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que durante o prazo de 2 semanas vocês vão construir para mim essa ponte, tá? Igual foi feito com as polias aquela vez, ok? Fazer vídeos ou fotos, principalmente vídeos, né? Para eu ver o movimento delas e mandar para mim, tá bom? E aí qualquer dúvida é só chamar o tio no privado que a gente vai esclarecendo, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, que é sobre pontes, que trata principalmente sobre sustentação, sobre pé direito, sobre sapata, tá bom? Equilíbrio, ponto de equilíbrio. Então essa é a nossa aula semanal, que servirá para 2 semanas para a construção da nossa ponte elevadiça. Tudo bem? Então até a próxima semana, fiquem com Deus. Fui! E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar
como fazer uma ponte levadiça com sistemas de polias. Vem com a gente! Uma polia, também chamada de roldana, é um componente mecânico muito utilizado para transferir e redirecionar força e movimento. Ela é utilizada para facilitar o levantamento de um certo peso, nos dando o que chamamos de vantagem mecânica. A estrutura da nossa ponte será inteira feita com papelão. Vamos deixar todas as medidas dos pedaços na caixa de descrição deste vídeo. Nós juntamos 2 camadas de papelão em todas as partes da ponte para maior resistência e encapamos tudo com papel colorido. O primeiro passo foi colar um pedaço de canudo a 2,5 cm de uma das extremidades do pedaço de papelão, que será a ponte em si, e um pedaço de palito de espeto a 5 cm da outra extremidade. Usamos os pedaços de papelão, que serão as colunas da ponte, para chegar nessas medidas. Para iniciarmos a montagem, precisamos fazer um furo a 10 cm da extremidade inferior de cada pedaço de papelão, que será a coluna grande da estrutura, sendo que, em uma delas, também fizemos outro furo a 3 cm da outra extremidade. Usaremos os primeiros furos em cada coluna para passar um palito de espeto, o qual também passará por dentro do canudo antes de chegar até o outro lado. Esse palito será o eixo que permitirá o movimento rotacional da ponte. Depois disso, cortamos o excesso do eixo e colamos as 2 colunas na base. A ponte não será colada exatamente no meio da base, porque precisamos que sobre um espaço do lado direito dela, do lado que colamos a coluna com o furo superior. Vamos usar esse espaço posteriormente. Para finalizar essa parte da estrutura, vamos colar o topo, juntando as 2 colunas laterais. Feito isso, agora precisamos colar as colunas da frente da ponte. Elas serão também coladas na base, alinhadas com as colunas de trás e também com a própria ponte. Colamos também o topo para juntar as colunas menores. Nessa parte, é legal você checar se a ponte fica reta quando ela está apoiada na parte da frente da estrutura. Agora, vamos precisar fazer um furo central em cada um dos menores pedaços de papelão e passar um pedaço pequeno de palito de espeto pelos furos, deixando sobrar uma parte pequena do palito de um lado e uma um pouco maior do outro lado. Então, vamos colar o círculo menor de papelão do lado pequeno do palito e o círculo maior de papelão do lado maior do palito. No círculo maior, também colamos um outro pedaço de palito para fazer a manivela e facilitar o giro. Feito isso, podemos colar essa parte naquele espaço da base que deixamos reservado e testar se o palito inteiro gira quando giramos a manivela na ponta, porque isso deve acontecer para que a nossa ponte funcione. Para a polia em si, vamos precisar de uma seringa. Comece tirando a parte do êmbolo do corpo da seringa e retirando também a borracha de vedação. Foi esse pedaço que cortamos, na ponta da haste, com muito cuidado, e fizemos um furo central para usarmos como a nossa polia. Depois, passamos a polia por um pedaço de palito de espeto, mas deixando uma folga para que ela gire sem muito esforço. E colamos esse palito naquele furo superior que fizemos na coluna da direita, posicionando o último círculo de papelão para impedir que a polia saia do eixo. O último passo é amarrar um pedaço de barbante no palito da manivela e a outra extremidade no palito da ponte, passando pela polia, dessa forma. Você pode também adicionar as laterais da ponte e detalhes como as linhas desenhadas, se quiser, e o seu projeto estará pronto. Para movimentar a ponte, você vai precisar enrolar o barbante no eixo da manivela até que o barbante fique tracionado. Com este projeto, podemos observar como a polia altera o sentido e a direção da força de tração no barbante, fazendo com que a ponte seja elevada. E se você for fazer aí na sua casa, não esquece de tirar uma foto, de fazer um vídeo e de mandar pra gente. Nós vamos ficar muito felizes em ver como ficou a sua ponte levadiça.